Olá, turma, tudo bem? Continuação das aulas sobre composição e decomposição de uma equação. Como decompor, agora é o contrário do que fizemos na outra aula. Como decompor uma equação em fatores do primeiro grau? Então nós fazemos essa decomposição resolvendo a equação e substituindo o A, que é o coeficiente do termo de maior grau, e as raízes na fórmula da decomposição. O A é o coeficiente do termo de maior grau, x1, x2, x3, xn, etc. são as raízes. Muito importante, se a soma dos coeficientes da equação é nula, uma raiz é necessariamente igual a 1. Veja o exemplo. Esta equação, 3x² menos 6x mais 3 igual a 0. Equação de segundo grau. Ela tem duas raízes. Então, veja bem. Somando os coeficientes 3 menos 6 e 3 dá 0. Essa equação tem uma raiz igual a 1. Ajuda, né, a resolver a equação. Agora você pode pegar o fator x menos 1 e dividir esse trinômio pelo fator x menos 1. Para obter o que? Um fator de primeiro grau, que vai dar outra raiz. 2. Dividindo a equação por um dos seus fatores, x menos xn, xn é uma raiz, né? Obtém-se uma equação cujo grau é uma unidade menor. Veja o exemplo. A equação de terceiro grau, menos x3 mais 2x2 mais x menos 2 igual a 0. Se eu conseguir um dos fatores, ou seja, uma das raízes dela, das três raízes, eu vou dividir ela pelo fator. Então vai ficar assim, ó. Nós estamos verificando aí que menos 1 mais 2 mais 1 menos 2, ou seja, a soma dos coeficientes é 0. Então uma das raízes é 1. Se uma raiz é 1, x igual a 1, o fator que eu vou dividir a equação é x menos 1. Por quê? Porque x menos 1 não se anula para x igual a 1. 1 menos 1, 0. Se a raiz é 1, o fator é x menos 1. Então eu vou dividir esse polinômio, essa equação, olha aí, pelo fator x menos 1, pelo processo de Euclides. Ou então nós podemos fazer pelo processo de Briot-Ruffin, o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Vamos fazer aqui primeiro. Vamos fazer a divisão. Então vamos lá. Eu até comecei. x3 dividido por x dá x2, não é? Porque x2 vezes x elevado a 1 é x3. Negativo dividido por positivo, negativo. Agora você multiplica lá. Menos x2 vezes mais x dá menos x3. Você coloca aqui o oposto, mais x3. Para você somar e cancelar. Menos x2 vezes menos 1 dá mais x2. Você coloca aqui o oposto, menos x2. Agora faz a soma. Menos x3 mais x3 dá 0. 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 1x ao quadrado. Abaixo os outros, mais x menos 2. Agora você vai dividir x ao quadrado por x. Ora, x ao quadrado dividido por x dá x. X vezes x, mais x ao quadrado. Você coloca aqui o oposto, menos x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Você coloca aqui mais x. E soma. Essa soma dá 0. X mais x, 2x. Abaixo o último, menos 2. Agora você vai dividir 2x por x. Ó, 2x por x dá mais 2, não dá? Não dá 2? 2 vezes x, mais 2x. Você coloca aqui menos 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Você coloca aqui mais 2. Agora soma. Essa soma dá 0, essa soma dá 0. Resto 0. Olha o que nós obtivemos no quociente. Um polinômio de segundo grau. Certo?
que eu disse agora mesmo? Dividindo a equação por um dos seus fatores, obtém-se uma equação cujo grau é uma unidade menor. A equação que eu dividi é de grau 3, o quociente é de grau 2. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar as outras duas raízes. Uma raiz é 1, que a soma dos coeficientes deu 0. Agora, resolvendo essa equação, eu acho as outras duas. Vamos fazer a mesma divisão utilizando o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Que número é esse aqui? É a raiz 1 do fator x menos 1. E menos 1, 2, 1, menos 2. São os coeficientes, menos 1, 2, 1 e menos 2 da equação de terceiro grau. Como é que faz a divisão pelo Brillouin-Ruffini? Abaixa o primeiro termo, menos 1, multiplica lá. Menos 1 vezes 1, menos 1, soma com 2. 2 menos 1, 1. Multiplica esse vezes o 1. 1 vezes 1 é 1, mais 1, 2. Multiplica o 2 por 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2, somado com menos 2 dá o quê? 0. O que nós obtivemos? Menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Vê se essa equação aqui parece com essa. É a mesma equação. Menos x2 mais x mais 2 igual a 0. Menos x2 mais x mais 2 igual a 0. Então você pode utilizar um dos dois procedimentos. Essa divisão você aprendeu lá na sexta ou sétima série, né? É divisão que é atribuída a Euclides, e essa divisão que é o chamado dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar o que? As outras duas raízes. Não é interessante? Muito interessante. Agora veja bem, continuando. Terceira coisa importante, se a constante é nula, o que devemos fazer? Colocar x em evidência e fatorar. Nessa fatoração vamos obter dois fatores. Um fator se anula para x igual a 0. Em outras palavras, uma raiz é 0. E o outro fator é uma equação cujo grau é uma unidade menor do que a da equação dada. Então veja essa equação de terceiro grau. A constante dela é 0. O que é a constante? 5 menos 1 menos 6, a constante é 0. Observa que ela não tem o número sem x. Quando a constante é 0, nós vamos fatorar isso aqui colocando x em evidência, vamos obter uma raiz igual a 0 e uma equação de segundo grau, que resolvida vai dar as outras duas raízes. Vou fazer isso aí na próxima aula, viu pessoal? Continuando a partir daí. Então até a próxima aula e obrigado.